Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Olá a todas! Hoje a gente vai mergulhar, no estudo de sábado. Isso é da lição 2 para a semana de 5 a 11 de julho, tá? Exato, o foco é Êxodo capítulo 2. Isso aí. E a nossa missão aqui é desvendar essa história incrível, né? O nascimento, os primeiros anos de Moisés. A gente tem o texto bíblico e, claro, alguns comentários para ajudar a iluminar os eventos. Com certeza. Entender como Deus já estava agindo ali desde o comecinho, preparando um libertador e, nossa, em circunstâncias bem difíceis, né? Muito difíceis. A narrativa já começa tensa. Aquele decreto para matar os meninos hebreus. Terrível. Mas aí um casal da tribo de Levi, Anrã e Joquebede, decide esconder o filho. Êxodo 2, versículos 1 e 2. E é interessante como os comentários, como o de Ellen White, por exemplo, destacam muito a fé desses pais, né? Sim. Eles acreditaram na proteção de Deus mesmo com tudo contra. E essa fé foi recompensada, né? A preservação do Moisés não foi um acaso. Pelo menos não é assim que as fontes veem. Não mesmo. É visto como parte de um plano maior. A Ellen White até faz um paralelo disso com a fuga de Jesus para o Egito, sabe? Sei. Mostrando um padrão, talvez. Exatamente. Um padrão na forma como Deus age para proteger os escolhidos dele. E a cena do rio Nilo. É de filme. A filha do faraó encontra o cestinho. incrível, né? E a irmã de Moisés, Miriam, que estava ali vigiando, aparece na hora H. Muita presença de espírito. Total. E sugere uma ama hebreia, que no fim das contas é a própria mãe dele. Isso. E ainda por cima, Joquebede recebe um salário para criar o próprio filho. Que reviravolta, né? Para uma situação que começou tão desesperadora. E esse período inicial com a mãe foi decisivo. As fontes, como Ellen White de novo, enfatizam que Joquebede foi a única professora dele ali nos primeiros anos. Talvez até os 12 anos. Ah, entendi. Então essa base espiritual sólida. Isso, essa base de fé, de identidade, ele recebeu isso antes de ir para a corte, antes de receber toda aquela ciência egípcia. E essa base que teria preparado ele para, mais tarde, fazer aquela escolha, né? Entre o povo de Deus e os privilégios todos do Egito. Exatamente. O comentário bíblico adventista também ressalta muito esse contraste de valores que ele deve ter enfrentado lá dentro. Hebreus 11 também fala disso. Mas aí, Moisés cresce e a história dá uma guinada. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu e, Ele intervém. de forma bem violenta, né? Ele mata o egípcio, Êxodo 2, versículos 11 e 12. Aí a coisa complica. Complica muito. É um ponto crucial na história. Os comentários, como o de Patriarcas e Profetas, apontam que Moisés agiu de forma prematura, Impulsiva. impulsiva e baseado na própria força, na própria interpretação do papel dele. Ele talvez achou que já era hora de libertar o povo. Mas não era o jeito de Deus, nem a hora. Exato, não era o método nem o tempo de Deus, e a consequência foi a fuga. Pois é, ele foge para Midian quando percebe que o caso foi descoberto, né? Que não ficou em segredo. Isso mesmo, Êxodo 2, versículos 13 a 15. E lá em Midian, outra mudança radical. Ele ajuda as filhas de Reuel, ou Jetro, né, perto de um poço. Sim, o sacerdote de Midian. Acaba morando com eles, casa com Zípora, de príncipe do Egito para pastor de ovelhas em Midian. Que virada. Uma virada necessária, segundo as fontes. Esses 40 anos em Midian, longe da corte, do poder, foram a escola teológica de Moisés, como a Ellen White coloca. Uma escola no deserto. Exatamente. Foi ali, como pastor, que Deus teria ensinado para ele humildade, paciência, mansidão, dependência total dele. Lições essenciais para a tarefa que ainda viria. Então Deus estava moldando o servo antes de enviar como libertador. Faz sentido? Totalmente, preparando o caráter dele. E enquanto isso acontecia com Moisés lá em Midian, no Egito a situação dos israelitas só piorava. Sim, o texto diz que eles gemiam, que eles clamavam a Deus por causa da servidão. Versículo 23. E o capítulo termina com uma nota de esperança, né? Diz que Deus ouviu o gemido deles. E lembrou-se da sua aliança, a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Versículos 24 e 25. Uau!
Então, juntando tudo isso, o que a gente pode destacar? Olha, o que eu acho fascinante é ver como Deus parece tecer os planos dele através de tudo. Das circunstâncias, da fé das pessoas e até mesmo dos erros. Até dos erros, né? Como a impulsividade de Moisés. Exato. Aquilo levou ele para o deserto, mas foi justamente lá que Deus o preparou de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, o sofrimento do povo chegou num ponto que, bom, preparou o cenário para Deus intervir. Entendi. Isso levanta uma questão importante para a gente, né? Sobre confiar no tempo de Deus, nos métodos dele, mesmo quando as coisas parecem demorar demais ou quando parecem sair totalmente do nosso controle, sabe? Uma reflexão profunda mesmo para a gente começar a semana pensando nisso. Com certeza. Muito bom. Então ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.